No dia em que tudo mudou, João Mendes sentiu o mundo desabar quando o seu patrão, o Sr. Manuel, o chamou à frente de todos os clientes da padaria no centro de Lisboa e gritou alto o suficiente para ecoar pelas ruas estreitas: "Você está despedido. Não toleramos gente como você aqui, homossexual." O pão que João segurava caiu ao chão, o seu coração acelerou e em segundos a vida que ele construíra com tanto cuidado se desfez em pedaços. Os clientes pararam, as conversas cessaram, uma senhora idosa levou a mão à boca e um rapaz jovem virou o rosto, constrangido. João, com 32 anos, 10 dos quais passados atrás daquele balcão de mármore, sentiu as lágrimas queimarem os olhos mas não deixou que caíssem. Pegou o avental, dobrou devagar como se fosse um lençol de hospital e entregou ao patrão sem dizer uma palavra. O Sr. Manuel, homem de bigode grisalho e ideias dos anos 70, ainda acrescentou: "E não volta aqui nem para pedir referência." João saiu para a Rua Augusta sob o sol de maio que parecia zombar dele. As árvores de jacarandá estavam em flor, roxas e indiferentes. Caminhou sem destino, os sapatos de trabalho ainda sujos de farinha, o cheiro de pão fresco agarrado à roupa como uma lembrança cruel. Há anos escondia quem era. Desde os 16, quando percebeu que os olhares para os colegas de futebol não eram os mesmos dos outros rapazes, aprendera a calar. A mãe, viúva de um pescador da beira interior, repetia sempre: "Nesta família só homens a sério." O pai morrera sem saber, ou talvez soubesse e levasse o segredo para o mar. João namorara raparigas no secundário só para manter as aparências, beijara-as sem sentir nada e depois chorara sozinho no quarto. Quando veio para Lisboa aos 22, pensou que a cidade grande o libertaria. Arranjou emprego na padaria do Carmo, subiu de ajudante a padeiro principal, criou receitas próprias de pastel de nata com toque de canela e laranja que os turistas adoravam. Mas nunca trouxera ninguém para casa. Nunca postara uma foto com um homem. O medo era maior que a vontade. Agora, aos 32, estava desempregado e exposto. Sentou-se num banco junto ao Tejo, viu os ferris atravessarem o rio e sentiu o peito apertado. Como é que vou contar à mãe? Pensou. O telemóvel vibrou. Era o Pedro, o seu melhor amigo desde a faculdade, o único que sabia tudo. O que aconteceu? A minha tia que frequenta a padaria acabou de me ligar. João contou, a voz rouca. Pedro não hesitou: "Vem para minha casa hoje. Dormes lá. Amanhã falamos." João aceitou. Não tinha mais para onde ir. Nessa noite, no sofá-cama do pequeno apartamento de Pedro em Alfama, João não dormiu. Reviu cada momento em que quase se revelara. O dia em que um cliente bonito, de olhos castanhos e sorriso fácil, lhe pedira o número e ele fingira não entender. O aniversário em que a mãe perguntara se ele já tinha alguém especial, e ele respondera: "Ainda não." A solidão que carregava como uma mochila pesada. Pela primeira vez, permitiu-se sentir raiva. Raiva do Sr. Manuel, raiva da sociedade que ainda olhava torto, raiva de si mesmo por ter tido medo tanto tempo. Quando o sol nasceu sobre os telhados vermelhos, João tomou uma decisão silenciosa: não ia mais esconder-se. Mas também não ia gritar. Ia reconstruir-se, devagar, com dignidade. Os primeiros dias foram um inferno silencioso. João percorreu agências de emprego, entregou currículos em cafés e pastelarias, mas sempre que mencionava a padaria do Carmo o rosto do entrevistador mudava. "Ah, o Sr. Manuel falou connosco", diziam uns. Outros nem precisavam, a notícia correra como fogo em Lisboa. "O padeiro gay", murmuravam. João baixava a cabeça e saía. À noite, no sofá de Pedro, contava as moedas que lhe restavam. Tinha poupado algum dinheiro ao longo dos anos, mas não o suficiente para aguentar mais de 3 meses sem trabalho. Pedro, professor de história numa escola secundária, ofereceu-lhe o quarto extra: "Ficas o tempo que quiseres, João. Somos família." Numa tarde chuvosa de junho, João decidiu voltar à beira-rio, ao mesmo banco. Precisava de ar. Foi então que viu Miguel. O rapaz alto, de cabelo ondulado e óculos redondos, estava sentado a desenhar no caderno. Era cliente habitual da padaria, sempre pedia o croissant de amêndoa e sorria quando João lhe entregava. Naquele dia, Miguel levantou os olhos e reconheceu imediatamente. "João. Meu Deus, soube o que aconteceu. Sente-se, por favor." Conversaram durante horas. Miguel era designer gráfico, trabalhava em casa, tinha 30 anos e vivia com o irmão mais novo em Campo de Ourique. Contou que também era gay, que saíra do armário aos 21 e que a família ainda não aceitara completamente, mas que aprenderá a viver com isso. Não é fácil em Portugal, mas está a melhorar. Devagar, mas melhora. João sentiu algo novo, não era só atração, era compreensão. Miguel não o via como vítima. Via-o como homem capaz. Trocaram números. Nos dias seguintes,
Encontravam-se para café, para passeios pelo bairro alto, para conversas até de madrugada. Miguel ouvia as histórias de João sobre a padaria, sobre o prazer de amassar o pão às 4 da manhã, sobre o cheiro da massa a levedar. Tu tens talento, João. Não deixes que um velho amargo te tire isso. João começou a acreditar. Mas a vida não era só luz. Uma noite, a mãe ligou. Alguém da terra lhe contara. É verdade, filho. Tu és assim. A voz dela tremia de decepção. João confirmou, calmo. A mãe chorou, disse que o pai devia estar a revolver-se na cova, que ela não sabia como olhar para as vizinhas. Depois desligou. João ficou horas sentado no chão do quarto de Pedro, o peito vazio. Miguel veio ter com ele, abraçou sem dizer nada. Pela primeira vez em semanas, João chorou abertamente. Pedro arranjou-lhe um trabalho temporário numa padaria pequena em Belém, mas o salário era metade e o dono olhava-o de lado. João aceitou mesmo assim. Começou a acordar às 3 da manhã outra vez, a amassar, a cozinhar. À tarde, ajudava Miguel com projetos gráficos, aprendia a usar programas, descobria que tinha olho para cores e formas. A amizade com Miguel aprofundava-se. Não era ainda amor declarado, mas era ternura, mãos que se tocavam mais tempo do que o necessário, olhares que diziam tudo. O verão trouxe calor e novas provações. A pequena padaria em Belém fechou portas por falta de clientes. João ficou novamente sem emprego. O dinheiro acabava. Pedro insistiu que ele ficasse, mas João sentia-se um peso. Uma noite, discutiram. Pedro, cansado, disse-lhe, tu mereces mais do que isto, mas também tens de lutar, caramba. João saiu de casa zangado e caminhou até ao mirador da Senhora do Monte. Ali, sentado no muro, viu Lisboa inteira iluminada e sentiu-se pequeno. Foi Miguel quem o encontrou, porque Pedro lhe ligara preocupado. Vem para minha casa, disse Miguel. O meu irmão está a viajar. Ficas no quarto dele. Naquela casa tranquila, João começou a reconstruir-se de verdade. Miguel mostrava-lhe tutoriais de empreendedorismo, falava de planos de negócio, de como transformar paixão em projeto. João começou a fazer pães em casa, a vender a amigos e vizinhos através de uma página no Instagram que Miguel criou, Pães do João, feitos com amor e coragem. As encomendas cresceram. Clientes antigos da padaria do Carmo começaram a aparecer, discretamente. Uma senhora escreveu, sinto vergonha do que aconteceu. O seu pão era o melhor de Lisboa. João sorriu pela primeira vez em meses. Mas veio a traição. Um antigo colega da padaria, o António, que João considerava amigo, publicou nas redes sociais uma mensagem velada. Alguns preferem esconder quem são e depois choram quando são apanhados. A mensagem tornou-se viral no grupo da terra. A mãe ligou outra vez, desta vez a gritar. Como é que eu explico isto às tias? Tu estragaste a nossa família. João desligou, o coração partido. Miguel segurou-lhe a mão, eles que falem. Tu estás aqui, vivo, inteiro. Naquela noite, João e Miguel beijaram-se pela primeira vez. Foi um beijo lento, cheio de medo e esperança, sem pressa, só carinho. João sentiu que algo dentro dele se soltava. O outono chegou com chuva e oportunidade. A padaria do Carmo estava a falir. O Sr. Manuel, teimoso, recusara modernizar-se. Os clientes fugiam para as novas pastelarias modernas. Um advogado amigo de Miguel soube que o imóvel ia a leilão por dívidas. João não tinha dinheiro, mas tinha uma ideia. Juntou as poupanças, pediu um pequeno empréstimo a Pedro, outro a Miguel, e criou uma cooperativa com 3 amigos da comunidade LGBT que conheceu através de Miguel. Apresentaram um projeto, padaria inclusiva, com produtos de qualidade e espaço para eventos culturais. O banco, surpreendido com o plano sólido, aprovou parte do financiamento. O processo de compra foi secreto. João não queria que o Sr. Manuel soubesse quem estava por trás. Usou uma empresa criada para o efeito, com Miguel como sócio minoritário. Durante semanas, correu atrás de documentos, reuniões com advogados, noites sem dormir a calcular números. O stress era tanto que emagreceu 5 quilos. Miguel cozinhava para ele, massageava-lhe os ombros, lembrava-lhe que valia a pena. Tu vais mostrar a todos que um homem gay pode ser dono do próprio destino. Quando o leilão terminou e o advogado confirmou que a proposta deles fora a vencedora, João chorou de alívio no escritório. Não era só a padaria. Era a prova de que podia vencer. Mas ainda havia obstáculos. O Sr. Manuel descobriu no último minuto e tentou impugnar o negócio, alegando motivos morais. O juiz rejeitou. A notícia saiu num jornal local, Padaria Histórica de Lisboa muda de mãos. Ninguém sabia ainda quem era o novo dono.
João e Miguel passaram o inverno a planear a reabertura. Pintaram as paredes de branco e azul, instalaram prateleiras novas, criaram um canto acolhedor com sofás onde as pessoas pudessem ler ou conversar. João testou receitas antigas e novas, pão de centeio com nozes, bolos de arroz com toque de baunilha, pastéis de nata que faziam lembrar a avó mas com um segredo de cardamomo. Miguel desenhou o logótipo, uma pomba estilizada com asas abertas, símbolo de liberdade. A família de João continuava distante. A mãe mandava mensagens curtas, perguntando se ele estava bem, mas nunca mencionava o assunto. O irmão mais velho, que vivia em Coimbra, enviou uma mensagem: se precisares de dinheiro, avisa. Não concordo, mas és meu irmão. João respondeu com um simples obrigado. Doía, mas ele aprendia a viver com a dor sem deixar que ela o paralisasse. A reabertura aconteceu numa manhã de março, dia de sol tímido. João chegou às 4 da manhã, como sempre fizera. Amassou a primeira leva de pão com as mãos trêmulas. Miguel estava ao lado, ajudando a arrumar as mesas. Às 7, abriram as portas. Os primeiros clientes foram os amigos, Pedro com um ramo de flores, o grupo da cooperativa, vizinhos curiosos. Ao meio-dia, a fila dava a volta ao quarteirão. Ninguém sabia ainda que o dono era o antigo empregado despedido. À tarde, o Sr. Manuel apareceu. Entrou devagar, olhou em redor, viu as mudanças e empalideceu quando reconheceu João atrás do balcão. Tu, murmurou. João endireitou-se, calmo, sim, sou eu. Bem-vindo à nova padaria do Carmo. O velho ficou sem palavras. Virou costas e saiu. João não sentiu triunfo, só uma paz estranha. Tinha fechado um ciclo. Nessa noite, Miguel e João foram jantar a um restaurante pequeno junto ao rio. Miguel segurou-lhe a mão por cima da mesa, sem medo de olhares. Estou orgulhoso de ti. João respondeu, não teria conseguido sem ti. Pela primeira vez, falaram de futuro, morar juntos, talvez adotar um cão, viajar até ao Algarve no verão. O amor entre eles crescera devagar, sólido, feito de respeito e cumplicidade. Não era fogo de palha, era chama que aquecia. Mas a vida ainda reservava uma última prova. A mãe de João apareceu sem avisar, trazida por Pedro que a convencera. Entrou na padaria um sábado à tarde, viu o filho a atender uma cliente com um sorriso genuíno e parou. João sentiu o coração parar. A mãe aproximou-se devagar. Filho, o pão cheira bem. Foi tudo o que disse. João ofereceu-lhe um pastel de nata. Sentaram-se num canto. Conversaram pouco, mas conversaram. Ela não pediu desculpa, mas não saiu a chorar. Foi um começo. Os meses seguintes trouxeram rotina feliz. A padaria prosperava. João contratou 2 jovens, um deles um rapaz trans que queria aprender o ofício. Organizaram workshops de pão para a comunidade, noites de poesia, exposições de artistas locais. Miguel mudou-se para o pequeno apartamento por cima da padaria que João reformara. Acordavam juntos, partilhavam o café da manhã, beijavam-se antes de João descer para amassar. A cidade aceitava-os. Vizinhos cumprimentavam-nos na rua. Alguns clientes mais antigos ainda murmuravam, mas a maioria sorria. Uma tarde de junho, exatamente um ano após o despedimento, João e Miguel fecharam a padaria mais cedo. Foram até ao mesmo banco junto ao Tejo onde tudo começara. Miguel tirou uma caixinha do bolso. Dentro, 2 anéis simples de prata. Não é casamento ainda, mas é promessa. Quero construir uma vida contigo, João. Todos os dias. João aceitou, lágrimas nos olhos, e beijou ali, à vista de quem passasse. Não havia mais medo. A mãe veio visitar no Natal. Trouxe compota de figo feita por ela. Sentou-se à mesa com Miguel, conversou sobre o tempo, sobre receitas. Não disse genro, mas também não saiu cedo. João soube que era suficiente. O irmão enviou uma mensagem, vi fotos da padaria. Parabéns. Pequenos passos. João olhava agora para o homem que era e sentia orgulho. Tinha perdido um emprego, mas ganhara-se a si mesmo. Tinha enfrentado preconceito, traição, solidão, e saíra mais forte. O amor de Miguel ensinara-lhe que ser gay não era uma fraqueza, era parte da sua força. A padaria era mais que um negócio, era o símbolo de que era possível recomeçar. Verdadeiro ou falso, o amor entre 2 homens pode transformar rejeição em força e preconceito em oportunidade,